Bom dia, alunos, professores, pais, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia. Antes de continuarmos aí com os detalhes da aula, eu vou fazer a minha autodescrição. Então, eu sou branca, alta, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma camisa rosé, assim, bem clarinha, uma calça jeans e um sapato clarinho, tá bom? E o meu sinal é esse aqui, ó, que representa aí os meus cachos. Tati, depois você pode ver para mim quem tá na Libras, por favor, me perdoem, já falo o nome de vocês. A Andréia tá chegando daqui a pouquinho, acho que é reflexo do show de ontem, ainda temos muito trânsito aqui pela região, ok? E aí na tela para vocês algumas informações. Então nós estamos na semana 6 do primeiro bimestre, construção de personagens, corpo e emoção, parte 1. Então teremos aí uma semana de revisão daquilo que vocês já viram aí no decorrer deste primeiro bimestre, tá bom? Os objetivos da nossa aula, quais serão? Então, reconhecer, valorizar, fruir e produzir manifestações artísticas, em geral com base em critérios estéticos e no exercício da sensibilidade. Refletir sobre a elaboração e estruturação de personagens verossímeis, ou seja, aqueles que parecem ser assim bem verdadeiros, a gente fica confuso se é real ou não. Refletir sobre como corpo e emoção dialogam para a construção de sentidos, retomar a estrutura dos textos narrativos, em especial o texto teatral, dando ênfase às personagens. Na Libras, então, está conosco o Wesley. Tudo bem, Wesley? Ok, muito bom. Então, continuando, temos aí esta imagem para vocês na lousa, ó. O que é importante na elaboração e estruturação de uma personagem verossímil? Então, a partir do que a Andréia já comentou com vocês, ela trouxe aqui diversos convidados para exemplificar em outras áreas, né? Então, ela trouxe aí uma terapeuta ocupacional, trouxe, deixa eu ver o que mais, um comediante, também trouxe o Atos, né, o ator, diversas pessoas aí para falar com vocês. A Doane também. Então, para a gente observando, né, essa relação de corpo, emoção, e hoje nós vamos focar aí em personagens verossímeis. Então, como eu disse, aqueles que parecem ser reais mesmo. A gente fala, será que essa personagem existiu mesmo? Será que essa história que essa personagem interpreta, né, foi real? É real? Tá bom? Então, na tela para vocês tem uma animação aí nessa imagem, então vocês vão observá-la e comentar aí no chat pra gente. Pode soltar para eles, por favor. Muito bem, pode deixar para eles na tela enquanto eu vou comentando. Então, a primeira vez que vocês viram aí essa imagem, nós falamos sobre a característica física, as características físicas dessa personagem, então, da atriz. Nós focamos bastante no olhar dela. Na época eu até comentei que o olhar, assim, dá uma ideia de que ela tá muito brava. E para mim, na minha visão, de que no caso aí seria uma personagem má. Então, os traços dela me trazem essa sensação de uma pessoa assim, mais maldosa, tá? Nós também comentamos a roupa que ela está vestindo, este colar, que parece aí ser ali mais década de 30, 40, mais ou menos. Comentamos também ao fundo, né? Isso também vai trazer aí uma sensação de coisa mais negativa também, né? Essa escuridão aí, meio que nebuloso, não está tão claro ao fundo que nós temos ali. Parece ser não uma escrivaninha, um aparadorzinho. Aqui na mesa a gente também tem aí algumas frutas e nós fomos observando, então, como que tudo isso, né? Todos esses elementos aí, nos auxiliam a produzir essa personagem, a refletir sobre ela. Tá bom? Deixa eu ver se já tem alguma coisa aqui no chat. Ainda não. Vamos lá então, gente. E temos mais uma, então. Então, observem aí a diferença, ó.
da imagem, né? Então, o perfil das personagens, a luminosidade, tá bom? O que elas estão expressando? A primeira nós vimos que ela estava gritando aí e vai intensificando também, né? Então, o olhar dela já está bem assim fixado. E conforme ela grita, ela vai intensificando ali. A gente observa que ela enche o peito de ar, ok? Vamos observar então essa segunda imagem, ó. Como o corpo e a emoção dialogam para a construção de sentidos? Vamos lá. Essa tá com a animação também? Tá, vamos lá então. Muito bom, pode deixar também para eles. Então aqui o fundo, ele já tem mais luminosidade, né? A gente tem aí essa luz ao fundo que traz mais uma sensação assim, geralmente o pessoal fala quente, né? Então luminosidade, alegria, certo? A personagem também que está dançando aí, a expressão facial dela, traz aí uma sensação também de alegria, de ânimo, de estar inspirada, de estar sentindo essa dança, as cores ali das pulseiras dela, do turbante. Então, vai combinar aí com essa luz ao fundo, com a dança, com um leve sorriso que ela tem no rosto. Em alguns momentos, ela também assim mexe os olhos, né? Então, tudo isso aí vai construindo a personagem. Eu acredito que dificilmente alguém veria aí esta segunda imagem como uma coisa assim distanciada de alegria, de tristeza, de ânimo, certo? Até mesmo porque também a dança que ela representa aí pra gente tem um sentido, eu nem vou tentar aqui porque eu sou um desastre, mas leve, né? Então ela tá sentindo aquilo ali que ela está, os movimentos, a dança, embora a gente não consiga aí ouvir o som dessa dança, mas a gente também pode criar hipóteses, né? Então, o que será, a partir dessas características do espaço que a gente consegue observar dessa luz, as características físicas, né? E a gente pode até tentar imaginar aí as características psicológicas também dessa personagem, para ela estar ali com uma expressão de alegria, de leveza, ela está gostando daquilo que ela está fazendo. Né? Então, de novo, ó, como está relacionado aí toda a construção da personagem, os movimentos, a expressão facial, a roupagem dessa personagem, tudo isso vai ajudar com que o leitor, né, quem esteja lendo, seja aí o vídeo, a leitura de um vídeo ou de um texto, construa aí essa personagem. Claro que ela terá aí características que será comum a esses leitores, mas também terão ali as específicas, porque a partir da vivência de cada um, tem também aí os detalhes da construção dessa personagem. Nessa aula, eu acho que foi nessa que eu participei com a Andreia, eu até comentei que eu assisti a uma série, nem vou falar qual que é para não criar tanta polêmica, em que eu fiquei ali, entre aspas, né, apaixonada pelo vilão, e a pessoa era má mesmo, mas era tão inteligente e a trama foi construída ali de uma forma que eu falei, mano, nossa, como essa pessoa é inteligente. Então, assim, tudo isso vai auxiliando aí na construção de como a gente observa essa personagem. Tanto é que essa série, o filho da pessoa depois deu uma reportagem e falou assim, olha, como meu pai e minha avó foram construídos nessa série, traz uma visão completamente diferente de quem eles eram na vida real, né? Então, também aí tem a estratégia de quem está produzindo essa personagem e também ali em toda a trama, se essa trama é mais curtinha, se a trama é mais longa, ok? Vamos lá comentando aí no chat para ver se vocês estão entendendo, se vocês têm alguma dúvida ou não. E aí na tela para vocês, algumas perguntas que nós já comentamos e vocês podem aprofundar aí no chat, tá bom? Então, quais sensações a imagem a seguir desperta em você? Quais seriam os possíveis contextos desta imagem?
Então aí vocês podem pensar no que nós já comentamos, no que a Andréia já comentou com vocês, e aí ela já está aqui, é que ela estava no show de ontem. E aí ela perdeu o horário. Perdi. Bom dia, né? Elaine, obrigada por ter iniciado, professores e alunos também. E eu já vi que tem uma imagem aí com ele no final, pelo amor de Deus, corrijam aí o no de vocês. Bom, a gente está numa aula de retomada, né? Você deve ter já falado isso para eles. E nós temos algumas... Eu trouxe algumas imagens, né? Desde o começo da atividade para vocês, para que vocês tivessem essa noção, assim, de começar a prestar atenção mais nas expressões, né? Do que propriamente em texto verbal. Porque nós estamos utilizando bastante as expressões. E talvez seja o mais complicado para nós, que temos, assim, todas as percepções, né, que não precisamos só de uma delas. Porque nós fizemos uma aula com uma consultora surda e nós compreendemos o quanto é importante a expressão corporal. Né? E às vezes a gente fica mais ligado, nós que ouvimos, que vimos, né, que enxergamos direitinho, às vezes não prestamos atenção nisso. Então, já colocou a imagem para eles? Sim, as duas primeiras já foram. Aproveitando que você falou da Doane, qual que era o nome da outra moça que estava com ela? Porque a Cauene? Cauene, que eu comentei só a Doane, eu não lembrava o nome. A Cauene, né? Na verdade, a Doane é a especialista e a Cauene também é intérprete, mas ela veio mais por conta da experiência de vida dela, né? De quanto a expressão para ela é importante e o quanto ela passou a compreender, na verdade, a ler o mundo, né? Ela passou a compreender depois de ter aprendido Libras, que também utiliza muito da expressão corporal, né? E essas imagens que foram colocadas para vocês são bem legais, porque embora a primeira tenha algum texto, nós não temos o áudio dela, nós temos só o vídeo ali, né? A segunda vem mais com uma performance, que vocês também viram bastante com a professora Fernanda, né? É mais uma performance, passa uma outra sensação, né? Que é o que a gente está querendo. Qual é a sensação que tem passado? E ao construírem as personagens de vocês, como vocês vão passar essas sensações? Que verdade vocês vão passar ou como vocês vão passar essa verdade? E a gente tem uma próxima, né, imagem agora. É isso? Então, prestem bem atenção nessa agora. Diferentemente das outras, ela é bem mais estática, né? Tem um pouquinho só de movimento. Então, tem um cabelinho mexendo. Prestem bem atenção, né? Porque tem um ventinho aí. Ela não chega a piscar, eu acho, né? Mas ela dá uma mexidinha assim nos olhos. A gente percebe que a menina dos olhos anda um pouquinho, porque o branco dos olhos meio que desaparece um pouquinho e volta. Mas é uma sensação estranha também, né, Elaine? Para mim, esse cabelinho aí ao vento e essa piscadinha aí, tenebroso. E essa mão assim, sim, a impressão de não quero ouvir, né? Ou então, se tirar essa máscara, o que tem aí embaixo? Pois é, né? A gente fica pensando tudo isso. E isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque nós trouxemos também numa outra perspectiva, né? Essa mesma, acho até que é a mesma pessoa, né? Com a máscara, mas numa outra perspectiva, então a impressão é de uma outra expressão também. Não sai dessa expressão de meio que desespero, né? Me dá um desespero isso, uma coisa muito para baixo, misteriosa, né? Misteriosa também. Mas ela é um pouquinho diferente a outra. E eu coloquei os links das aulas, depois vocês vão ver. É só assim, a gente está fazendo uma retomada, então pegando um pouquinho de cada coisa, né? Qual que é o próximo agora? Ops.
Ok, então vamos lá. Retomando, a intenção deste componente é refletir sobre a construção de personagens. Sugerimos que seja elaborado um mapa mental individual que, ao final do aprofundamento, pode tornar-se coletivo. Ao longo do processo, teremos refletido sobre como corpo e emoção dialogam para a construção de sentidos e o mapa nos auxiliará na elaboração de personagens convincentes e coerentes em narrativas diversas. Então, ênfase às personagens e representações sem falas. Nós também precisamos voltar, né, um pouquinho, relembrar um pouquinho do texto narrativo, né? Então, tipologia textual narrativa, que tem a finalidade de contar, narrar uma história a partir de um narrador. Falamos um pouquinho dos elementos da narrativa, né? Então, o foco narrativo, o narrador em primeira ou em terceira pessoa, narrador observador ou personagem, ou ainda narrador onisciente, aquele que sabe tudo o que acontece, né? Sabe, conhece até as sensações das personagens, os sentimentos, funciona como um deus, entre aspas, certo, Elaine, dentro da narrativa. O tempo, né? Como é esse tempo? Ele é cronológico, ele é psicológico? Ou quais são as passagens que demonstram, né, que ilustram esse tempo? Né? Personagens. Então, quem são as personagens da história? Você tem as personagens principais, você tem as personagens secundárias. Espaço, onde acontece essa história? Né? E o enredo, que é a história em si, né? A própria trama. Então, desde o começo, pode voltar um pouquinho para mim, desde o começo da atividade, nós temos insistido em você vai passar o que você quer contar primeiro. O que você quer contar? Você precisa ter algo a dizer. E como você vai dizer isso e que personagem você vai utilizar para dizer isso? Então, olha só, você tem que ser coerente, utilizando um personagem para contar o que você quer, senão vai ficar sem noção, né? Peraí, mas esse personagem com essas características não teria dito isso, então não passa, sim, não é verdade. Né? A gente tem insistido bastante nisso quando a gente fala da questão de passar a veracidade, né? Passar uma verdade. E o próximo? E depois nós passamos do texto narrativo, na verdade, mas focamos o texto teatral, porque é o que vocês vão mais utilizar, na verdade. Então, o teatral é da ordem do narrar, tem por objetivo apresentar uma história e despertar sentimentos no público a partir dela, apresenta personagens, enredo, tempo, espaço, geralmente não tem narrador, a história é contada pela fala das personagens, demarcadas pelo uso de 2 pontos, travessão ou aspas, dividido em atos e cenas, e as indicações cênicas são feitas por meio de rubricas. Rubricas são muito importantes no texto teatral, porque elas vão dizer o como, né? As personagens vão representar aquela fala, certo? Em que lugar elas estarão. E nós vamos passar 2 vídeos, mas a gente vai deixar isso para interação, tá? Então, há 2 vídeos, um é uma escritora falando sobre a construção da personagem do livro dela, e o outro vídeo é a Thelma Guedes falando da construção de personagem numa telenovela. Então, são 2 vieses aí para vocês, para que vocês entendam um pouquinho de cada um. E o que eu tenho trazido aqui é para que, o máximo possível, vocês tenham subsídios para pensar nas personagens que vocês criarão, certo? E acho que dá para chamar a interação, então, né? É isso aí? Então, vamos lá. Vinheta.